Como a psicologia analítica interpretaria Matrix? A Matrix, 1999. A cidade pulsa em tons esverdeados e metálicos, iluminada por telas, códigos e luzes artificiais que nunca se apagam. Homens e mulheres caminham entre prédios, escritórios e apartamentos, acreditando viver vidas ordinárias, enquanto seus corpos repousam em cápsulas silenciosas, ligados por cabos a uma realidade fabricada. Thomas Anderson divide seus dias entre o trabalho mecânico e as madrugadas solitárias diante de um computador, perseguido por uma sensação difusa de falsidade, como se algo essencial estivesse fora do lugar. Quando surge a figura enigmática de Trinity, seu mundo começa a se romper por dentro. Morpheus, líder de um pequeno grupo de humanos despertos, oferece a ele uma escolha definitiva: permanecer na segurança da ilusão ou atravessar o limiar da verdade. Ao ingerir a pílula vermelha, Thomas abandona o sono coletivo e desperta para um deserto de ruínas, máquinas e silêncio, descobrindo que a humanidade foi subjugada por inteligências artificiais que exploram seus corpos como fonte de energia. A bordo da nave Nabucodonosor, ele aprende a transitar entre mundos, a desafiar leis físicas e a confrontar agentes que patrulham a simulação. Enquanto Cypher trai o grupo em busca do conforto perdido, Neo se aproxima do oráculo, que lhe apresenta verdades fragmentadas e ambíguas. O confronto final com o agente Smith conduz Neo à morte simbólica dentro da própria Matrix, seguida de um retorno transformado, no qual as balas cessam, o código se revela e a realidade simulada perde seu domínio. Ao final, Neo ergue voo sobre a cidade, não para escapar dela, mas para atravessá-la consciente, anunciando uma nova possibilidade de despertar. O início da jornada. Em um corredor escuro iluminado por luzes intermitentes, Trinity corre entre paredes de concreto enquanto passos ecoam atrás dela. Seu corpo se move com precisão e urgência, saltando, girando e desaparecendo por uma janela antes que a porta se rompa. Telefones tocam em quartos vazios, telas piscam com códigos verdes e a cidade permanece indiferente, respirando normalmente enquanto algo se desloca sob sua superfície. O despertar das sombras. Algo se move nas camadas invisíveis do mundo. Correntes silenciosas atravessam consciências adormecidas, enquanto forças sem rosto observam, calculam e aguardam. Um chamado antigo ecoa sobre a lógica fria da simulação, anunciando que o equilíbrio será perturbado. Neo emerge como a figura central de uma cisão psíquica profunda, dividido entre a identidade funcional de Thomas Anderson e o impulso interior que insiste em romper o véu da normalidade. Sua trajetória reflete o conflito entre adaptação e autenticidade, revelando o drama do ego moderno aprisionado em estruturas coletivas que oferecem ordem ao custo da verdade. Morpheus surge como mediador entre mundos, conduzindo Neo ao limiar da escolha consciente, enquanto Trinity atua como força de ligação entre o visível e o invisível, sustentando a travessia quando a confiança vacila. Os arquétipos se organizam em torno desse núcleo em tensão. Neo encarna o ego convocado pelo Self, ainda frágil, hesitante e resistente à própria grandeza. Morpheus manifesta o velho sábio, portador da fé na totalidade, mas incapaz de substituir a experiência individual. Trinity expressa a anima que desperta, orienta e ancora. Cypher personifica a sombra regressiva, consciente da verdade, mas seduzida pela anestesia da ilusão. O agente Smith surge como a sombra totalitária, desprovida de singularidade, movida pela repetição e pelo controle absoluto. Os cenários reforçam esse drama interior. A Matrix se apresenta em tons verdes e frios, com iluminação artificial e espaços repetitivos, refletindo a rigidez da persona coletiva. A Nabucodonosor, escura e claustrofóbica, funciona como abrigo uterino, onde o despertar ainda é incompleto, mas protegido.
Telefones, cabos, espelhos e códigos operam como objetos liminares, marcando passagens entre estados psíquicos distintos, enquanto a trilha sonora pulsa como o batimento interno da tensão arquetípica. Essas imagens ecoam mitos antigos de despertar e iniciação. Neo atravessa provas semelhantes às do herói mítico que desce ao submundo, morre simbolicamente e retorna transformado. A pílula vermelha assume a função de rito de passagem, enquanto a mulher de vermelho encarna a anima projetada que distrai e fragmenta a atenção. Encantamentos modernos substituem palavras mágicas e o aprendizado instantâneo das lutas revela a ativação de conteúdos arquetípicos latentes, preservados no inconsciente coletivo. Mal começava a trilhar o caminho que exigiria a dissolução de tudo que acreditava ser real. Os espaços da psique e a tessitura do conflito. Corredores se estendem em direções opostas. Elevadores sobem e descem. Portas se fecham abruptamente. A cidade se dobra em sua própria geometria, criando fendas onde a perseguição se intensifica e o chão parece instável sobre os pés. Os espaços de Matrix se revelam como mapas da psique fragmentada. Escritórios, metrôs e ruas simbolizam zonas de adaptação rígida, enquanto becos, telhados e prédios em queda expressam momentos de ruptura interna. A transição constante entre níveis reforça a instabilidade do ego em processo de transformação, refletindo polaridades entre controle e liberdade, ordem e caos. Neo, Trinity e Morpheus operam como forças vivas dentro dessa topografia simbólica. Neo oscila entre confiança e dúvida, incapaz inicialmente de sustentar o salto que o separaria da antiga identidade. Trinity atua como eixo de ligação, sustentando o movimento quando a queda ameaça. Morpheus mantém a visão da totalidade, mesmo quando seu próprio sacrifício se torna necessário. O agente Smith atravessa todos os espaços como manifestação invasiva da sombra, incapaz de tolerar exceções ou desvios. As tensões entre opostos se intensificam à medida que a narrativa avança. A liberdade exige responsabilidade, o despertar exige perda e a consciência ampliada exige a dissolução de certezas. Essas imagens dialogam com sociedades contemporâneas marcadas por alienação tecnológica, excesso de informação e anestesia simbólica, onde a adaptação social frequentemente substitui a experiência interior. O imaginário ritualístico se expande na forma de lutas coreografadas, saltos impossíveis e deslocamentos instantâneos. Não se trata de espetáculo, mas de linguagem simbólica que expressa a mente moderna, reencenando mitos antigos sob novas formas. Os espaços respondem aos estados internos dos personagens, revelando que a travessia externa é reflexo direto de processos psíquicos ocultos, cada vez mais densos e irreversíveis. Individuação e o último sinal antes do silêncio. O tempo desacelera. O som das balas se dissolve no ar. O corpo cai, imóvel, enquanto algo invisível se reorganiza no interior da experiência. Neo atravessa o limiar final da individuação ao aceitar plenamente aquilo que já se movia em seu centro. A antiga fragmentação cede lugar a uma percepção unificada, na qual o ego deixa de resistir à totalidade e passa a operar em consonância com ela. A morte simbólica dentro da Matrix marca o abandono definitivo da identidade anterior, permitindo a emergência de uma consciência integrada. As relações finais entre os arquétipos revelam transformações profundas. Trinity sustenta a ligação vital que ancora o retorno. Morpheus confirma sua fé ao reconhecer que o processo não lhe pertencia. O agente Smith, confrontado não pela força, mas pela compreensão, perde seu poder ao ser atravessado e dissolvido. A sombra, uma vez reconhecida, deixa de dominar. O desfecho reflete imagens recorrentes das sociedades distópicas do terceiro milênio, onde sistemas de controle coexistem com impulsos de despertar individual.
A narrativa sugere que a libertação não se dá pela destruição das estruturas, mas pela transformação da relação psíquica com elas, revelando um inconsciente coletivo em transição. O voo final de Neo simboliza a integração possível. Não é fuga, nem triunfo externo, mas a expressão de uma nova relação com a realidade, agora vista como linguagem e não como prisão. O confronto com a sombra foi sustentado, os arquétipos secundários foram integrados, e o Self passa a se manifestar como eixo organizador da experiência. O silêncio que se segue não encerra, apenas ressoa. Você ouviu Como a Psicologia Analítica Interpretaria a Matrix, The Matrix, 1999.